A internet explodiu essa semana, o que não é uma imensa novidade, porque parece que sempre tem, toda semana, um motivo para a internet explodir, às vezes mais de um. Mas a dessa semana foi realmente chocante. Diretamente do Poder 360, influenciador Renato Cariani é alvo da Polícia Federal por tráfico de drogas. A empresa teria desviado insumos químicos para a produção de 19 toneladas de crack e cocaína. Influenciador se diz surpreendido pela operação. A Polícia Federal, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira a Operação Hinsberg, que investiga o desvio de produtos químicos para a produção de drogas. O alvo seria a empresa Anidrol, que tem como sócio o influenciador fitness Renato Cariani, que já fez lives com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Renato Cariani é um influenciador imensamente famoso nessa esfera fitness no Brasil, talvez um dos maiores deles. Ele tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. E você talvez conheça o trabalho dele porque em tempos recentes ele tem se envolvido com o processo de perda de peso de outros influenciadores. E nessa semana o influenciador foi visitado na sua mansão pela Polícia Federal, pela Operação Hinsberg. Oscar Hinsberg, que era o químico que deu nome a essa operação. Eu não conhecia este químico, então eu achei que a polícia talvez estivesse confundindo os nomes. Eu pensei imediatamente que a ideia seria dar à operação o nome de Heisenberg, talvez pelas proximidades entre o Renato Cariani, que é também professor de química, e de acordo com a Polícia Federal, coordenava um esquema em larga escala de desvio de insumos para a produção de crack e cocaína. Mas não, Hinsberg é outro cara. O Hinsberg, a propósito, foi o químico que percebeu a possibilidade de converter compostos químicos em fenacetina, que foi o principal insumo químico desviado, de acordo com essa operação da Polícia Federal. A Polícia Federal pediu, inclusive, a prisão preventiva do Renato Cariani, mas foi negado pela Justiça. E, a propósito, isso já entra em outra tangente que a gente vai abordar um pouco mais lá na frente. A denúncia foi inicialmente levantada pela AstraZeneca, sim, a empresa que a gente conhece por causa da produção da vacina para a Covid. A AstraZeneca levou à Polícia Federal a existência de notas fiscais adulteradas no nome da empresa que simulavam transações que a própria empresa não reconhecia. Ao todo, eram mais de 60 notas fraudulentas que foram emitidas entre 2014 e 2021. Quando a história chega nos grandes veículos de comunicação e a gente fica sabendo, tipicamente a polícia já estava investigando há muito tempo, e parece ser o caso. De acordo com a polícia, esses desvios de insumos químicos da Anidrol, que era a empresa do Renato Cariani, foi responsável pela produção de aproximadamente 19 toneladas de crack. Renato Cariani não é a única pessoa que está na alça de mira, tanto da polícia quanto dos meios jornalísticos que estão reportando o acontecido. Fábio Spínola Motta é outra pessoa que aparece associada ao Cariani nesse escândalo, e ele já era conhecido pela polícia, ele tem uma associação com o PCC, de acordo com a polícia, e ele já havia sido preso recentemente. A hipótese da investigação é a seguinte: esses insumos, cuja comercialização é rigorosamente controlada pela Polícia Federal, estariam sendo desviados, mas esses desvios precisavam parecer transações legítimas, e aí que entram essas notas fiscais falsas. De acordo com a Polícia Federal, a metodologia do esquema era fazer parecer que a AstraZeneca estava envolvida nessas transações, quando na verdade estava sendo desviada, de acordo com a investigação, para o primeiro comando da capital, o PCC. O tal do Fábio Spínola Motta tem uma conexão prévia com a facção, e é daí que vem essa teoria dos investigadores. E lembra que eu falei que eles precisavam fazer parecer que a negociação era legítima? É aí que entram os e-mails falsos que você talvez tenha lido a respeito. O tal do Fábio aparentemente tinha registrado uma conta de e-mail com um domínio que simulava ser da AstraZeneca sem ser, usando o nome de alguém que havia morrido na década de 20 e que a AstraZeneca já confirmou que não consta no seu rol de empregadores. Então o e-mail é falso com o nome de alguém que não existe. E de acordo com a Polícia Federal, conforme reportada pelo Metrópole, esses e-mails que Cariani teria trocado com o suposto representante da AstraZeneca eram falsos e ele tinha conhecimento disso. Muita gente apontou que a redação desses e-mails soa um pouco estranha, porque as duas pessoas que estavam trocando informações ali, Renato Cariani e o suposto funcionário da AstraZeneca, que não existe, que era o Fábio, de acordo com a polícia, estavam trocando detalhes da negociação que aparentemente já eram conhecidos pelos dois, como se precisasse ficar explícito para quem fosse ler o e-mail, para que Renato aparentasse estar realmente sem saber que não estava falando de fato com um representante da AstraZeneca. No meio do vendaval, todo mundo na internet querendo saber o que estava acontecendo, eu imagino que as mentions do cara deviam estar explodindo no WhatsApp, muitos amigos influencers também tangentemente envolvidos na história, sendo cobrados pelos seus próprios fãs. É um pandemônio, muita gente correndo para já fazer os memes inevitáveis com a situação, como por exemplo a alcunha teve duas, né? Alter White. Alter não funciona melhor em escrito,
Porque não é altere a palavra em português, altere, e não funciona altere white, mas altere white. Mas tem também Weisenberg, que eu acho até que funciona bem melhor. O Weisenberg. A internet não deixa passar, mano. Tiveram as pessoas que fizeram os memes, tiveram também as pessoas que pediram um pouco de parcimônia, porque afinal de contas a gente ainda não sabe o resultado das investigações e presunção de inocência e tudo mais. Essa galera foi imediatamente apontada pelo outro lado como seletiva na sua... Tem uma mosca aqui. Na sua aplicação do critério para presunção da inocência. Porque... Mano, o que é isso? Tá no meu óculos. Porque em alguns outros casos, você não vê tanta gente pedindo essa parcimônia toda e dizendo, gente, não vamos se apressar e tudo mais. É importante lembrar que nesses casos que lidam com supostos crimes cometidos por influenciadores, especialmente quando são muito ricos e influentes, essas pessoas tipicamente têm um grande time jurídico ao seu dispor e é preciso ter um pouco de cautela para você não acabar sendo processado de bobeira por causa de uma merda que você falou no Twitter de manhã quando tava sem ter o que fazer. Então aí tem um bom ponto. Mas eu devo ressaltar que a galera que fala que esse pessoal parece ser um pouco inconsistente com a sua aplicação desse conceito da presunção da inocência e tem um bom ponto aí também. O Karenin fez alguns vídeos explicando a situação. No primeiro deles, ele não explicou muito sobre os detalhes da investigação, mas muitos internautas acharam peculiar como ele menciona de forma sutil a sua sócia múltiplas vezes. Uma sócia que eu tentei apurar e ela já tinha sido mencionada em outras ocasiões, né, quando o influenciador conta sobre o seu histórico, mas para a esmagadora maioria de pessoas ela nem existia, porque ela não é uma figura tão presente na imagem pública do Karenin, o que é compreensível. Nem todo empresário quer ficar aparecendo na frente de câmera, quer ficar fazendo stories, quer ficar engajando com o público e com os seus consumidores. Então, normal. Mas, como eu falei, para muita gente na internet, aquilo soou como uma forma sutil de mencionar que, ó, de repente foi ela, eu nem sei. Em um outro vídeo abordando as acusações, o influenciador deu um pouco mais de detalhes sobre o contexto de uma das mensagens. Como foi reportado amplamente, em uma dessas mensagens trocadas pelo Karenin e a suposta sócia, ele falava algo como tem que arrumar a casa para fugir da polícia, ou coisa parecida. Realmente parece muito suspeito. Ele explica que essa mensagem, que foi há muitos anos, ela falava na realidade sobre organizar as coisas para impedir que quando fosse auditada, fiscalizada por algum órgão que regulamenta essas operações, eles não fossem penalizados. Era uma espécie de hipérbole, fugir da polícia. Entre seus fãs, certamente isso aí deve ser bastante convincente para a galera que já estava pegada à ideia do cara ser criminoso e tudo mais. Isso não vai fazer muita diferença, vai parecer realmente como... Desculpa, tem também o elemento inescapável da política. Muitos sites que reportam a notícia enfatizam que o Karenin foi um apoiador do ex-presidente Jair Messias inelegível Bolsonaro, então é evidente que as pessoas que odeiam o ex-presidente vão estar celebrando que alguém associado ao ex-presidente acabou se revelando como um criminoso, eu entendo. E, é claro, eu não posso deixar de mencionar que, lembra que eu falei que algumas pessoas estavam apontando que, ó, se esse carinha aí fosse um negro favelado, ninguém estava com essa presunção de inocência, a justiça não teria impedido a sua prisão preventiva, o tratamento da pessoa seria provavelmente muito diferente. E é verdade. E aí quando a gente analisa as reações das pessoas quando descobriram da investigação e tudo mais, uma se destacou, na minha opinião. O Igor 3K, do Flow, ele fez uma postagem, e eu vou ler aqui na íntegra para você, e aí, vamos lá. Eu sei como funciona aqui, sei que vão distorcer o que eu tô falando e que vão me acusar de um monte de coisa. Vão falar que era óbvio que o cara do Flow ia defender, etc. Mesmo que eu esteja usando de base o devido processo legal. Eu vou falar mesmo assim, porque eu já vi esse julgamento prévio destruidor acontecendo antes e eu preciso dizer o óbvio. Eu conheço o Karenin e duvido muito que ele seja culpado. Se for, infelizmente é mais um amigo que teve a vida destruída pelo crack. Mas por enquanto não sabemos o suficiente. Coloque-se no lugar dele, no caso de realmente ser inocente, o que presume-se na justiça, mas não na internet. Zoe, comente, ria. Lembre-se, no entanto, de ser honesto no fim. Eu serei. Agora, algumas coisas importantes para ressaltar aqui. Mais um amigo que teve a vida destruída pelo crack? Se ele for responsável por uma quadrilha que desvia insumos para a produção de crack, para a produção de 19 toneladas de crack, eu acho que você está invertendo um pouco a posição. Caso isso seja tudo verdade, caso o influenciador de fato seja culpado do que está sendo acusado pela polícia, ele não teve a vida destruída pelo crack. Poderia ser argumentado, na verdade, que ele teve a vida construída pelo crack. Então, foi bastante peculiar. Outra coisa que apontaram, é claro, é que o Igor, ele foi um dos protagonistas da expulsão
do Monark do Flow, o podcast que eles tinham cofundado. E muitos lembraram ao Igor que o Monark, na ocasião, ele não tinha nem sido acusado pela polícia de nada específico. Ele ficou na alça de mira da internet por causa das declarações idiotas, ele dinamitou a própria carreira, eu não discordo aí. Mas o Igor não ficou do lado do Monark naquela ocasião, como ficou do lado do Cariani. Ele não fez um post para explicar esse tipo de coisa, então é evidente que a internet achou esquisita essa seletividade de como ele reagiu à polêmica envolvendo um amigo. Quando o cara foi detonado por falas idiotas, que ele falou ali na frente dele, não, bem, talvez por isso, né? Ele falou na frente dele, o Igor de repente discorda, talvez seja por causa disso. É difícil entender o que as pessoas estão pensando exatamente. Eu não sei se o Igor ainda mantém essa opinião. Eu acho que com as revelações mais recentes, mesmo as pessoas que estavam presumindo a inocência do Cariani, os fãs, naturalmente, nunca vão acreditar de cara no notícia começo. E até se o cara for condenado, vai ter muita gente que é fã que ainda assim não vai acreditar. Eu, inicialmente, confesso que eu achei estranha, porque assim, influenciador bolsonarista sendo revelado como um grande líder de um esquema gigantesco de desvio de insumo químico pra fazer droga, é muito Breaking Bad, é muito... Eu falei assim, mano, sei não, viu? Eu acho um pouco improvável, porque geralmente essas situações raramente envolvem o líder da empresa, sabe? Tá entendendo? Quando a empresa faz merda, é atípico que a corrupção, que a merda, a conspiração vai lá até o topo, mas a polícia parece bastante confiante do envolvimento consciente do Cariani. Então, veremos aí o desenrolar disso aí. Naturalmente, o Igor está certo quando ele fala que o cara foi apenas acusado, as provas têm que ser apresentadas em juízo. Então, por enquanto, é apenas um acusado. A gente vai ficar sabendo no desenrolar aí dessas coisas o que vai acontecer. Esse é o momento em que a gente pode fazer um bolão aqui. Coloque aí nos comentários qual é a sua opinião. Você acha, de fato, que o Cariani, como alega a Polícia Federal, está envolvido pessoalmente nisso, sabia de tudo? Ou você pensa que esse tipo de coisa é atípica, que o cara... É um argumento que eu vi muita gente falando, né? Mas ele é tão rico, para que ele se envolver com isso? As acusações dizem que esses desvios não começaram ontem, né? Então, existe a hipótese razoável de que, em parte, a sua riqueza teria sido construída exatamente dessa forma. Eu não imagino que alguém entraria num esquema como esse para não ganhar muito dinheiro. Então, realmente a gente não sabe, é prudente, eu admito, o Igor não está errado quando ele diz que é prudente esperar o desenrolar, mas na internet, terra de sem lei, terra de meme, a galera quer zoar, envolve política no meio, então, coloque aí nos comentários o que você acha. Cariani realmente culpado, como alega a Polícia Federal, ou pode ser um grande mal-entendido? Coloque aí, o que você acha? Eu, pessoalmente, não boto mão no fogo por ninguém, muito menos bolsonarista. Então, mas eu também não quero ser processado, então não vou ficar alegando que o cara fez ou não fez essas coisas. Vou só comentar o que está sendo dito. Quero gastar dinheiro com advogado não, mano. Eu vim pro Brasil para gastar dinheiro com praia, viajando. Não quero pagar advogado não. Enfim, é isso aí, gente. Eu esqueci como é que termina esse vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Cadê o gato pra pular no meu colo? Pra colocar no behind the scenes. A galera reclama quando não tem cena depois dos créditos, tá ligado, né? Eles sentem que assistiram o vídeo pra nada. Pronto, agora você pode terminar de lavar seus pratos, terminar de lavar o banheiro aí que você estava fazendo enquanto estava vendo esse vídeo aí com um podcast que eu tô ligado que é isso que vocês fazem.